Oi, turminha, tudo bem? Olha, tio Toninho aqui novamente. Turminha, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com português, tá? Nós vamos relembrar aqui, depois nós pegaremos o livro, antes de nós começarmos. Na última aula, na penúltima, nós vimos que é sujeito, predicado. Na última, nós vimos que é sujeito, núcleo sujeito, né? E tipo de sujeito. Então, só para vocês relembrarem. As flores precisam de água. Onde que está o verbo? Precisam. Eu pergunto, quem precisa de água? As flores. Então, o sujeito aqui, sujeito, as flores. Núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante. As ou flores? Flores, a palavra mais importante. Tá? Eu vou pôr tipo de sujeito. Só tem um núcleo, então é sujeito simples. Agora, presta atenção. Nós vimos que tudo que sobrou é predicado. Predicado. Precisam de água. Agora nós vamos ver aqui, ó, tá? O núcleo do predicado aqui, no caso, é precisam. Nós não vimos o núcleo do predicado, porque nós temos que vir agora, porque nós vamos ter objeto direto, objeto indireto, tá bom? Então, só relembrando para vocês, nós vamos achar o predicado, depois nós vamos achar o verbo aqui para trabalhar com ele, tudo bem? Então, agora, nós vamos pegar o livro, deixa eu apagar aqui, eu vou colocar os exemplos do livro e vou explicar para vocês, tá? Com bastante calma. Eu também preparei outros exemplos para que não haja dúvida. Então, vamos pegar o nosso livro na página, livro de português, na página 282. Objeto direto e objeto indireto. Leia a frase a seguir. Flávio joga basquete. Então, vamos aqui, ó. Flávio joga basquete. Tá bom? Aí o livro fala assim, ó. Sujeito e predicado. Quem joga? Acha o verbo. Quem joga basquete? Flávio. Flávio é sujeito. É assim que o livro explica. O resto aqui é predicado. Ok? Então vamos lá. Joga é a parte mais importante do predicado, ou seja, é o núcleo do predicado. É um verbo que precisa de um complemento. Por quê? O que seria isso? Ó, se eu colocar somente assim a frase, ó. Flávio joga. Joga o quê? Todo mundo vai perguntar, joga o quê? Ele precisa de um complemento, ele pede, né? O verbo aqui não tem o seu sentido completo, ele precisa, né? Então ele joga, eu faço a perguntinha, o quê? Tá pedindo um complemento. Flávio joga basquete, futebol, né? Basquete. Então ele é um verbo que precisa de um complemento. Basquete aqui vai ser o objeto direto, tá? Por que, tio Toninho? Porque ele é um verbo transitivo, direto. Por que direto? Porque ele vai do verbo diretamente para o seu complemento, tá? Ele transita diretamente para o seu complemento, tá bom? Quando eu explicar o objeto indireto, vocês vão entender melhor. Então, vamos continuar aqui a explicação. Observe, Flávio joga. Joga o quê? Basquete. Basquete é o complemento do verbo jogar, empregado sem preposição. É um objeto direto. Então, objeto direto. Objeto direto é o complemento que vem ligado ao verbo sem a preposição. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Vocês se lembram que nós falamos sobre preposição? Foi a última aula, tá? Então, nós temos que saber a listinha de preposição. Bom, então, vou colocar outro exemplo aqui para vocês. Ó,
feche. Ó o verbo. Feche o quê? As janelas quando sair. Neste caso, ó, o verbo feche o quê? A resposta vem logo em seguida, ó, as janelas quando sair. Então o verbo vai direto para o seu complemento, no caso aqui as janelas, né? Que seria o objeto direto, sem uma preposição. E o as, Toninho? O as não é preposição. O as é artigo aqui, tá? Então, ó, foi diretamente. Por isso que é um objeto direto. Vou colocar outro exemplo aqui para vocês. Deixa eu ir apagando aqui, porque eu fiz vários exemplos para que vocês possam entender. Fiquem com calma agora. Ganhou. Se eu falar ganhou, vocês vão perguntar, ganhou o quê, tio Toninho? Não vai perguntar? Ganhou o quê? Um ingresso para o cinema. Ganhou o quê? O ingresso. Então, o ingresso, ele vem complementar o verbo aqui, né? Ele dá a resposta, ele complementa, porque esse verbo sozinho, ele não tem sentido, ele não se complementa. Quando eu pergunto, por exemplo, se eu falo assim, ó, a velhinha morreu. Morreu, já não precisa complementar. Todo mundo sabe que morreu, morreu. Acabou. Agora esse aqui ganhou. Ganhou o quê? Ele sempre vai pedir que alguém explique o que ganhou. Se ganhou na loteria, ganhou o quê? Um carrinho, ganhou uma bola, o que ele ganhou? Então ele pede um complemento. Então, neste caso, ganhou um ingresso, objeto direto, porque esse verbo liga diretamente ao seu objeto, é um verbo transitivo, ele transita, ele passeia, ó, no seu complemento, sem uma preposição. Então, isso aqui é um objeto direto, tá bom? Vamos ver outro caso aqui. As plantas purificam. Se eu colocar essa frase, vocês vão perguntar, as plantas purificam. Purificam o quê, tio Toninho? A casa, o banheiro? Esse purificam aqui, ele pede uma resposta. Ele precisa de um complemento para terminar a frase, porque ele sozinho não faz sentido, ó. As plantas purificam, né? A gente não sabe o que. Purificam o quê? O ar. Então eu tenho o verbo aqui, ó. Purificam o quê? O ar. O ar é o objeto direto, ou seja, vai diretamente do verbo ao seu complemento, sem preposição. O o aqui, ele é um artigo, não é preposição. Tudo bem? Por isso que a gente tem que saber o que é preposição. Mais um exemplo aqui. Estou passando vários exemplos para não surgir dúvida. Encontrei. Turminha, encontrei. Qual vai ser a pergunta de vocês? Encontrou o que, tio Toninho? Esse encontrei, esse verbo sozinho, ele não tem sentido. Precisa falar o que ele encontrou. Encontrei o livro. Encontrou o que? O livro. Então agora, ó, eu consegui complementar a frase, né? Esse verbo pediu um complemento e ele teve complemento aqui, ó, o livro. Ó, liga direto, ele é transitivo direto, ele transita, ele passa do verbo, né? Ele transita verbo para o seu complemento, diretamente sem preposição. Então ele é um objeto direto, tá? Mais um exemplo. Maria vendia. Oh, meu Deus. Maria vendia o quê? Vocês vão perguntar. Tio Toninho, ela vendia o quê? Ela vendia doces. Então, ó,
o verbo aqui, o complemento dele é objeto direto. Por quê? Porque vai diretamente sem preposição. Vou mais o último exemplo aqui. Você conhece quem, né? Aí eu falo, o José. Pergunto, você conhece o José? Então, ó, o complemento dele, quem conhece tem que conhecer alguma coisa, né? Ou alguém. O José, o verbo está aqui, o complemento dele aqui, o que complementa o sentido do conhece é o seu objeto direto. Por quê? Porque ele transita diretamente o verbo aqui no objeto, né? Sem a preposição, ó. Porque o é artigo, não é uma preposição, tá? Então, resumindo, o objeto direto é quando liga o verbo, né, ao seu complemento sem uma preposição, ele vai diretamente, tá bom? Turminha, vamos continuar a leitura aqui, tá? Ó, agora veja outro exemplo. Eles colocam aqui, ó. Anderson gosta de natação, tá? Gosta é a parte mais importante do predicado, ou seja, é o núcleo do predicado. É um verbo que precisa de um complemento. Observe. Anderson gosta de quê? De natação, tá? De natação é o complemento do verbo gostar, empregado com preposição. É um objeto indireto. Então, todas as vezes que o verbo for ligado ao seu complemento com uma preposição, ele, né, é um verbo transitivo indireto e precisa da preposição, precisa do seu complemento, por causa da preposição vai ser um objeto indireto. Então vamos lá. Coloquei algum exemplo aqui para vocês. Maria gosta, o verbo. Gosta de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Não é isso? Do livro que ganhou. Então vamos ver aqui o exemplo. Ó. O verbo aqui gosta, né? Maria gosta do quê? Do livro que ganhou. Esse do livro aqui está complementando o verbo, o que ele gosta. Então o verbo, olha, ele vai transitar no seu complemento, porém ele não vai diretamente, porque o do é uma preposição, né? Então, ó, então ele vai fazer isso daqui, ó, ele vai ter que fazer isso para chegar aqui. Neste caso, o do é uma preposição, então aqui é o objeto indireto. Quando tiver a preposição, ele tem que fazer isso para transitar, para chegar aqui, então é um objeto indireto, tá bom? Vamos dar outro exemplo. As crianças precisam, vocês vão perguntar para mim, Tio Toninho, precisam de quê, né? O que nós vamos falar? Ter cuidados. Ó, as crianças precisam do quê? Precisa de um complemento. O complemento dele é aqui, ó, de cuidados, ok? Porém, eu tenho uma preposição aqui, ó, então ele não vai direto, né, como no objeto direto, ele não vai aqui direto, ele vai ter que fazer este caminho aqui, ó, tá? Então ele é um objeto indireto, por causa do quê? Por causa da preposição. Lembra que o tio Tony falou, quando eu estava explicando preposição, que vocês tinham que saber o que era preposição, que iam precisar na próxima aula? Aqui. Então, precisa saber. Tem uma preposição, é objeto indireto. Não tem preposição, vai diretamente ao objeto direto, tá? Outro exemplo aqui. Assistir. Vocês vão falar o quê? Assistir o quê, tio Toninho, né? Ao jogo. O verbo assistir, ele perde um complemento. Complemento aqui, ao jogo. E neste caso? Neste caso também ele é objeto indireto. Por quê? Porque eu tenho a preposição a mais o artigo o.
ao. Preposição mais artigo. Então, eu tenho uma preposição. Este a aqui é preposição. Então, o verbo faz isso, ó. Tá? Então, ele é um objeto indireto. Tudo bem? Vou passar outros exemplos aqui e vou explicar para vocês também, tá bom? Não precisa se preocupar. Ó, deixa eu apagar aqui e passar outro exemplo para vocês, para tirar a dúvida. Turminha, se vocês sabem as preposições, vai ajudar bastante. Gosto de quê? Do quê? De frutas. Então, esse verbo aqui, ó, o verbo gosto, ele precisa de um complemento. Ele sozinho não tem, né, a ideia fechada. Ele precisa de um complemento. Ele pede um complemento para concluir, né, o raciocínio aqui, ó. Gosto do quê? De frutas. De frutas é um objeto direto ou indireto. De é preposição? É preposição, ó. Então, é objeto indireto. Por mais um exemplo. Emília não acredita. Emília não acredita. Não acredita? Qual é a pergunta? Em quê? Em fantasmas. Então, aqui, ó, o verbo acredita. Emília não acredita. Não acredita em quê? Em fantasmas. A sua resposta aqui, ó, resposta, né, para complementar o verbo. Ó, em fantasma. Essa é a resposta. Aí eu tenho em. Em é preposição? É. Então é um objeto indireto. Tudo bem, turminha? Turminha, vamos continuar a leitura. Peguem o livro na página 283. Vamos lá. Leia estas dicas sobre o objeto direto e objeto indireto. Para conhecer o objeto direto, faz-se a pergunta ao verbo o que ou quem. Para conhecer o objeto indireto, faz-se uma destas perguntas. De que, de quem, a quem, em quem. Há verbos que precisam de dois complementos, tá? Então, eu coloquei aqui o exemplo para vocês, olha. Deixa eu pegar um giz colorido aqui, ó. Vamos lá. Enviou, ó o verbo aqui. Se eu falar só enviou, vocês vão perguntar, enviou o quê? Qual vai ser a resposta? A carta, o objeto direto. Enviou a carta. Aonde? Ou a quem, né? A quem? Ao destinatário. Ao destinatário. Olha a preposição a mais o artigo o. Então, é um objeto indireto. Então, neste caso, nós temos dois tipos de objeto. Objeto direto e objeto indireto. Precisa de dois complementos, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. A empresa fornece comida aos trabalhadores. Vamos achar o verbo. Fornece. A empresa fornece o quê? Comida. Eu tenho preposição aqui? Não tenho. Então, objeto direto. Tá? Comida a quem?
A quem eles fornecem a comida, né? A quem? Aos trabalhadores. Aos trabalhadores, olha a preposição a mais artigo o, né? Os, no caso. É um objeto indireto. Então, nós temos esses exemplos quando há necessidade de dois complementos. Vou passar mais alguns exemplos para que vocês não fiquem com dúvidas. Vamos lá, turminha. O menino. Opa. Ok? O menino ofereceu ajuda à senhora. Olha o verbo ofereceu. O menino ofereceu o quê? Ajuda. Tem preposição? Não. Objeto direto. Ajuda a quem? Quem oferece ajuda, oferece a alguém, né? A quem? A senhora. Aqui eu tenho o a com crase. O a com crase é isso daqui, ó. Tá? Nós já vimos. É uma preposição mais um artigo. Então, eu tenho uma preposição aqui. Então, é um objeto indireto. Vou passar mais um exemplo para vocês. A luz é pequena, tem que ir apagando, né? A minha letra é grande. Vamos lá. Pedro agradeceu o presente aos amigos. Então, vamos lá. Cadê o verbo? Agradeceu. Pedro, ó aqui o verbo. Pedro agradeceu o quê? O presente. O não é preposição, é artigo. Então, o verbo está indo diretamente, né, para o seu complemento aqui. Então, objeto direto. Pedro agradeceu o presente a quem? Né? Se agradece a alguém. Aos amigos. Eu tenho a preposição a mais o artigo o. Então, é um objeto indireto. Vamos por mais um exemplo só. Eu acho... Não, vamos deixar só esses exemplos aqui, tá, pessoal? Eu ia pôr mais um exemplo aqui que eu separei, mas ele vai complicar um pouquinho para vocês, tá? Vocês vão ficar um pouco confusos. Eu acho que isso daqui é o suficiente, dá para vocês entenderem, tá? Agora eu peço que vocês façam o exercício da página 283 do livro e 284. Caso vocês tenham dúvida, volte o vídeo, assista novamente e também tem explicações no livro. E mesmo assim, se continuar com dúvida, chama o tio Toninho. Tudo bem, turminha? Nós vamos fazer na prova até objeto direto e objeto indireto.